A voz do meu pai ecoou pelo salão de jantar como um chicote, suas palavras afiadas o suficiente para cortar o ar. Meus tios e tias congelaram, garfos pairando sobre seus pratos, olhares fixos em mim. Minha mãe, porém, não parou. Com um sorriso presunçoso, ela se recostou na cadeira e acrescentou: "O marido dela pode pagar, se é que existe." A mesa irrompeu em risadas constrangidas, um som que não era risada de verdade, mas sim aplausos nervosos para uma performance cruel. Antes de começarmos, a voz do narrador soou: "Deixe um comentário e diga de onde você está assistindo nossos vídeos. E depois de assistir ao vídeo completo, não se esqueça de nos dizer o que você faria nesta situação. Seja honesto. Diga-me nos comentários abaixo. Lemos todos os comentários. Vamos começar." Eu permaneci sentada, mãos em meu colo, minhas unhas cravando em minhas palmas com tanta força que quase quebrei a pele. Minha prima Amy sussurrou, alto o suficiente para que os outros ouvissem: "Ela sequer tem um, talvez ela tenha inventado." Uma rodada de risadinhas se seguiu. Levantei o queixo, recusando-me a deixar meu rosto trair o rubor que subia pelo meu pescoço. Não discuti, não implorei. Em vez disso, dei-lhes o menor dos sorrisos, calmo e deliberado. Aquele sorriso os silenciou por um momento, pois, no fundo, eles não conseguiam entender por que alguém humilhada não se defenderia. "Bom," meu pai resmungou batendo seu copo, "pelo menos ela não nos arrastará para a bagunça dela." Mas dentro de mim, o silêncio não era derrota, era fogo. Naquela noite fiquei acordada, revivendo cada escárnio, cada risadinha, cada olhar de desprezo. Pensei em todos os anos em que engoli suas zombarias, todas as vezes em que fui o alvo fácil deles porque não era barulhenta, porque não ostentava o que tinha. Eles pensavam que meu silêncio significava que eu não tinha nada. A manhã chegou rápido demais. A luz do sol atravessava as cortinas e a casa ainda fervilhava com parentes que haviam ficado à noite após a chamada celebração. A voz do meu pai ecoou pelo corredor, gabando-se de como economizou dinheiro cancelando o banquete inútil. A risada da minha mãe seguiu, afiada e satisfeita. E então, 3 buzinas estridentes cortaram o burburinho lá fora. Os parentes se aglomeraram em direção às janelas, confusão pintando seus rostos. Um carro preto, elegante, polido, do tipo que eles nunca sonhariam em alugar, subiu à entrada. O chofer, em um terno impecável, saiu com precisão, sua postura comandando a atenção. Suspiros percorreram a sala de estar. "Quem é aquele?" perguntou um tio. O chofer não respondeu. Ele caminhou direto pela multidão boquiaberta e entrou na casa, sapatos clicando no piso de mármore. Sem hesitação, ele se aproximou do meu avô, que estava sentado calmamente em um canto com sua bengala. Respeitosamente, ele inclinou a cabeça ligeiramente e estendeu um envelope cor de creme com um selo dourado. "Sr. Carter", disse o chofer suavemente, "isto é para o senhor, pessoalmente assinado pelo Sr. Reynolds." O cômodo ficou em silêncio absoluto. Vovô ajustou os óculos, suas mãos enrugadas tremendo levemente enquanto ele quebrava o selo. Ele puxou um convite grosso, estampado com letras elegantes. Seus olhos percorreram as palavras. E então ele congelou, sua respiração presa lentamente. Ele olhou para mim, sua voz embargada de descrença enquanto sussurrava: "Isto é do seu marido." O cômodo irrompeu. O sorriso presunçoso da minha mãe desmoronou. Meu pai se levantou de um salto, seu rosto pálido. Meus primos se aglomeraram como abutres, desesperados para ver o que havia dentro do envelope. Eu permaneci calma e composta, meu coração martelando no peito, mas meu rosto ilegível. Olhei diretamente para meus pais, suas palavras zombeteiras da noite passada ainda ecoando em meus ouvidos. "Sim", eu disse suavemente, mas com firmeza, "do meu marido." E naquele momento,
Vi algo que nunca tinha visto antes em seus olhos. Medo. O ar ficou pesado, como se a própria casa tivesse parado de respirar. Vovô segurou o convite estampado em suas mãos frágeis, seus lábios se movendo silenciosamente enquanto relia as palavras. Todos os olhos no cômodo estavam fixos nele, mas ninguém ousou falar primeiro. Finalmente, sua voz quebrou o silêncio, medida, séria e trêmula, com autoridade. Este não é um convite comum para um banquete, disse ele, olhando novamente para as letras douradas. É da propriedade Reynolds, assinado pelo seu marido Alexandra. O peso de suas palavras esmagou a presunção do ambiente. O sorriso da minha mãe vacilou, sua mão congelada em torno do copo de suco que ela ainda não havia levantado. Papai pigarreou, tentando disfarçar seu súbito desconforto. Reynolds, ele zombou, embora sua voz tenha falhado. Há muitos Reynolds por aí, pode ser qualquer um. Mas vovô balançou a cabeça firmemente. Não qualquer um. A família Reynolds é uma das mais influentes do estado. Velho dinheiro, velho poder. Se isso for verdade, seus olhos se voltaram para mim com uma nitidez a que eu não estava acostumada. Então vocês todos cometeram um erro terrível. Murmúrios explodiram como fogo se espalhando em grama seca. Meus primos sussurravam furiosamente entre si. Tia Linda se abanava, como se o quarto tivesse ficado escaldante, e meu tio resmungou. Impossível, ela não poderia ter. Levantei-me lentamente, deixando minha cadeira arrastar no piso de mármore, o som deliberado e agudo. Meu coração batia forte, mas meu rosto permaneceu composto, ilegível. Vocês queriam prova, eu disse, voz firme. Aí está. A voz da mamãe falhou. A superioridade se foi, substituída por um tom frenético. Pare de fingir, Alexandra. Um cartão impresso com um selo chique não significa nada. Qualquer um poderia ter feito isso. Ela se virou para o vovô, seu tom se tornando mais agudo. Pai, não caia nessa. O chofer, ainda de pé perto da porta com postura perfeita, ergueu uma sobrancelha. Sem dizer uma palavra, ele pegou o telefone, discou um número e colocou no viva-voz. Uma voz masculina nítida atendeu quase instantaneamente. Escritório do Sr. Reynolds, disse a voz. O chofer falou calmamente, cada sílaba clara. Aqui é Daniel, confirmando a entrega do convite para a família da senhorita Alexandra Carter. Houve uma pausa. Então a voz respondeu. Confirmado. O Sr. Reynolds solicitou pessoalmente que fosse entregue esta manhã. Ele os verá a todos na propriedade esta noite. A ligação terminou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Papai cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Sua tez havia ficado pálida, sua arrogância se dissolvendo em pânico. Propriedade esta noite. Sua voz era quase um sussurro. Amy, a prima que mais zombou de mim, engoliu em seco, seu rosto pálido. Espere, nós deveríamos ir para lá? Meus olhos se fixaram nos dela, calmos, mas cortantes. Vocês não foram convidadas. Meu marido assinou para mim e para o vovô. Isso enviou uma onda de choque pelo cômodo. As sobrancelhas do vovô se franziram, sua bengala batendo no chão enquanto ele me olhava atentamente. Por que só eu? Perguntou ele. Caminhei mais perto dele, baixando a voz para que tivesse peso, não volume. Porque você sempre foi o único que nunca zombou de mim quando os outros o fizeram. Ele respeita a lealdade. Os lábios do vovô se apertaram, orgulho piscando em seus olhos cansados. Ao nosso redor, os sussurros da família se tornaram frenéticos, como moscas zumbindo ao redor de uma ferida. Mamãe de repente estalou, batendo o copo com tanta força que a mesa tremeu. Chega dessa bobagem. Se esse homem seu tivesse poder de verdade, por que você não o exibiu antes? Por que escondê-lo? Suas palavras picaram, mas não da maneira que ela pretendia. Virei-me para ela, minha expressão calma, mas com aço. Porque diferente de você, mãe, eu não meço meu valor desfilando riqueza,
Eu queria uma família que me amasse por quem eu era, não pelo que eu tinha. Mas vejo agora que vocês nunca foram essa família. A verdade atingiu mais forte que um tapa. Seu rosto se contorceu e papai engasgou como um homem se afogando. Você acha que pode falar conosco assim só porque algum homem assinou um pedaço de papel? Não, eu disse friamente, meus olhos perfurando os dele. Eu posso falar assim porque vocês cancelaram meu banquete e me humilharam na frente de todos. Vocês zombaram de mim. Vocês disseram que eu não importava. Mas agora, o próprio homem que vocês descartaram como imaginário lhes deu mais motivos para temê-lo do que admitem. O chofer finalmente falou novamente, seu tom profissional, mas com uma borda que não deixava espaço para debate. Senhorita Alexandra, o carro está esperando. O Sr. Reynolds me instruiu a trazê-la, e ao Sr. Carter apenas. Seus olhos varreram o cômodo, indiferentes aos olhares desesperados e arregalados dos outros. Mamãe avançou, agarrando meu pulso. Suas unhas cravaram em minha pele enquanto sua voz tremia. Não mais zombeteira, mas desesperada. Alexandra, por favor, você não pode nos excluir. Somos família. Lentamente puxei meu pulso, olhando-a nos olhos. Família não ri enquanto te despedaça. Família não cancela sua alegria apenas para salvar as aparências. O que quer que vocês fossem, perderam esse título no momento em que escolheram orgulho em vez de mim. Vovô se levantou com força surpreendente, sua bengala batendo no mármore. Ela está certa, declarou ele. Sua voz carregava o peso de décadas de autoridade, silenciando o cômodo. E se o que estamos vendo é verdade, então ela é a única entre vocês que vale a pena defender. Papai tentou mais uma vez, sua voz embargada pela pressão. Você vai se arrepender disso. Homens como ele, como Reynolds, eles não ficam. Eles vão te usar e te deixar. Olhei para ele, firme e sem vacilar. Talvez. Mas ao contrário de você, pelo menos ele não esconde sua crueldade por trás da palavra pai. O chofer gesticulou em direção à porta. Vamos, senhorita Alexandra. Assenti, virando-me para a saída. Meus saltos clicaram no chão, cada passo ecoando pelo corredor como um julgamento final. Vovô me seguiu ao lado, a cabeça erguida mais do que eu o via em anos. E atrás de nós, a voz da mamãe finalmente quebrou, tremendo de medo. E se ela estiver dizendo a verdade? E se ele realmente for? Ela não terminou. Ela não precisou. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente, pois, no fundo, todos eles sabiam que aquilo não era um jogo. Aquilo era apenas o começo. A viagem até a propriedade Reynolds foi silenciosa, exceto pelo zumbido do motor. Vovô sentou-se ao meu lado no banco de trás, suas mãos enrugadas segurando o convite como se fosse uma tábua de salvação. Seus olhos me davam olhadinhas a cada poucos minutos, cheios de perguntas que ele ainda não havia feito. Finalmente, enquanto o horizonte da cidade desaparecia na paisagem rural, ele falou: "Por que você não me contou antes, Alexandra?" Sua voz não era de raiva, era pesada, como a de um homem carregando anos de arrependimento. Olhei pela janela com vidros escuros, meu reflexo pálido contra o vidro, porque eu queria que alguém acreditasse em mim sem precisar de provas. Sussurrei. E você acreditou. É por isso que você está aqui comigo agora. Ele assentiu lentamente, seus lábios se apertando. Pela primeira vez, vi orgulho em vez de pena em seus olhos. O carro virou por uma longa entrada particular, ladeada por lanternas, levando a uma mansão que parecia mais um palácio. Sua pedra branca brilhava contra o céu do início da noite. Fontes espirrando água para o alto, jardins bem cuidados se estendendo o quanto a vista alcançava. A bengala do vovô batia nervosamente contra o assento de couro. Quando o chofer abriu a porta, uma fila de funcionários em uniformes pretos estava esperando. Eles se curvaram ligeiramente quando saí. Meu estômago se revirou, mas fiquei erguida. Senhora Reynolds,
cumprimentou um deles respeitosamente. As palavras percorreram o vovô como um trovão. Ele olhou para mim, olhos arregalados. Então é verdade, sussurrou ele. Eu não respondi, eu não precisei. Lá dentro, o grande salão brilhava com lustres que cintilavam como 1000 estrelas. Pisos de mármore refletiam nossos passos como se estivéssemos andando sobre a água. Cada detalhe sussurrava riqueza, mas nada disso importava para mim mais do que o homem parado no fundo do salão. Ethan Reynolds, meu marido. Ele não estava de smoking, mas em um terno escuro sob medida, impecável e imponente. Sua presença preenchia o cômodo antes mesmo de suas palavras. Sua mandíbula se apertou quando seus olhos pousaram em mim, suavizando de uma maneira que ninguém mais jamais pôde ver. Você está aqui, disse ele simplesmente, sua voz firme, mais calorosa. Assenti, minha garganta apertada. Por um momento, o mundo desapareceu. Os escárnios, a humilhação, as risadas. Nada disso importava em seu olhar. Vovô se apoiou pesadamente na bengala, sussurrando. Você se casou com ele? Sua descrença não era desprezo, era admiração. Ethan atravessou o salão em passos largos, sua mão roçando a minha, me ancorando. Sim, disse ele firmemente, respondendo por mim. E pretendo garantir que ninguém jamais questione o valor dela novamente. Antes que eu pudesse responder, um dos funcionários se aproximou com um telefone na mão, sussurrando urgentemente. Ethan ouviu, sua expressão escurecendo. Ele se virou para mim, sua mandíbula afiada. Eles estão lá fora, disse ele. Meu peito apertou. Quem? Ele olhou em direção às portas, onde vozes ecoavam fracamente, mesmo através das paredes grossas. Seus pais e o resto deles. A cabeça do vovô se virou para mim, descrença inundando suas feições. Eles nos seguiram. Os lábios de Ethan se curvaram em algo entre um sorriso e uma promessa. Eles não vão longe sem um convite. Demos um passo em direção às enormes portas de vidro, e lá estavam eles. Meus pais, minhas tias, minhas primas, todos parados nos portões, gritando, acenando com os braços. Desespero pintava seus rostos, tão diferente da superioridade presunçosa que usavam na noite anterior. A segurança o segurava, profissional, mas imóvel, suas palavras carregadas fracamente pelo vento. Somos família, deixem-nos entrar. Congelei, minha respiração presa na garganta. Parte de mim queria virar as costas. Parte de mim queria que eles sentissem cada grama do que me fizeram passar. Mas Ethan se inclinou, sua voz baixa o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Você decide, eles ficam lá fora ou entram? Meus dedos tremiam ao meu lado. Pela primeira vez em minha vida, o poder estava em minhas mãos, não nas deles. Vovô olhou para mim, seus olhos firmes. O que quer que você escolha, Mona Alexandra. Certifique-se de que seja por você, não por eles. Olhei através do vidro para a família que zombou de mim, cancelou meu banquete, riu do meu silêncio e agora, despojados de sua arrogância, imploravam por um lugar à mesa que um dia me negaram. A decisão definiria tudo, e eu sabia que quando abrisse a boca, eles nunca esqueceriam o que eu escolhi. Os gritos lá fora ficaram mais altos, ecoando pelos portões da propriedade, como os lamentos de mendigos à porta de um palácio. A voz da minha mãe perfurou, frenética e desesperada. Alexandra, somos sua família, não faça isso. Por anos, aquelas palavras, somos sua família, haviam sido cordas torcidas que eles usavam para me amarrar, para me silenciar, para me lembrar do meu lugar abaixo deles. Mas agora, parada atrás de vidro reforçado com a mão de Ethan, repousando protetoramente na parte inferior das minhas costas, as mesmas palavras soavam vazias. Ethan se inclinou mais perto, sua voz uma corrente baixa de poder calmo. Diga a palavra e eles se vão. Meu peito subia e descia, o peso da escolha pressionando.
Vovô, firme em sua bengala, me observava com olhos inabaláveis. Ele não interferiu, ele não implorou, ele sabia que aquela não era sua decisão a ser tomada, era minha. Dei um passo à frente, saltos clicando no mármore até que eu estivesse no limiar. Os guardas abriram as portas apenas o suficiente para que minha voz pudesse ser ouvida. Os rostos dos meus pais se viraram para mim, alívio inundando-os como se acreditassem verdadeiramente que eu os salvaria da humilhação. Deixei o silêncio se estender, meus olhos varrendo cada rosto familiar. Minha mãe, tremendo, mas ainda tentando ficar erguida. Meu pai, mandíbula cerrada em desafio, mascarando o medo. Minhas primas, olhos arregalados e sussurrando entre si. Finalmente eu falei. Minha voz era firme, fria, mas não alta. Ontem à noite vocês cancelaram meu banquete, vocês zombaram de mim, vocês riram quando fui silenciada, e agora vocês estão aqui implorando para entrar na vida que vocês uma vez descartaram. O rosto do meu pai se contorceu. Nós não quisemos dizer isso, você sabe como as famílias brincam. Eu o cortei, afiada e inabalável. Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi crueldade, e vocês aproveitaram cada segundo disso. A máscara da mamãe rachou, sua voz embargada enquanto lágrimas se acumulavam. Por favor, Alexandra, não nos feche a porta, comemos um erro, mas ainda somos seus pais. A palavra pais picou fundo, mas eu não vacilei. Pais protegem seus filhos. Pais não os despojam de dignidade na frente de uma sala cheia de parentes. Vocês deixaram de ser meus pais no momento em que decidiram que meu valor era um fardo. Suspiros percorreram minhas primas, mas ninguém ousou defendê-los. A voz do vovô ressoou atrás de mim, firme e constante. Ela não lhes deve nada. Ethan deu um passo à frente, sua presença imponente, seu tom afiado como navalha. Esta propriedade acolhe lealdade, não zombaria. Respeito, não ganância. Alexandra tem o direito de decidir se vocês pisam aqui dentro. Virei-me ligeiramente encontrando os olhos de Ethan. Ele não me pressionou, ele simplesmente esperou. E então tudo se cristalizou. Lembrei-me do sorriso no rosto da minha mãe, da maneira como meu pai levantou o copo quando cancelou meu banquete como se tivesse vencido um jogo cruel. Lembrei-me do escárnio de Amy, dos sussurros, das risadas. Eles se deleitaram em minha humilhação. Agora era a vez deles sentirem isso. Endireitei os ombros, minhas palavras cortando o ar. Guardas, fechem os portões. O comando pairou pesado. As expressões da minha família se quebraram. Mamãe se lançou para frente, quase caindo de joelhos. O rosto do meu pai se contorceu de fúria, gritando algo que se dissolveu em nada, enquanto os pesados portões se fechavam com um estrondo em seus rostos. O som foi final, irreversível. Atrás de mim. Vovô soltou uma mistura de orgulho e tristeza em seus olhos. Você fez o que eles te forçaram a fazer. Eles fizeram sua cama e agora estão deitados nela. Virei-me para ele, minha voz suavizando pela primeira vez. Eu não queria vingança, eu queria respeito. Mas às vezes a única maneira de conquistá-lo é parar de dar às pessoas a chance de te quebrar. Ethan pegou minha mão, apertando-a suavemente. Sua voz carregava o julgamento final. Esta noite, Alexandra não é mais a garota de quem eles zombavam. Ela é minha esposa e ela nunca mais será silenciada. Enquanto as portas se fechavam atrás de nós, selando o barulho lá fora, senti uma estranha calma se instalar em meu peito. Pela primeira vez em anos, eu não era a quieta da mesa, a sombra no canto. Eu era quem estava no controle. E desta vez eles nunca esqueceriam.